Essa vida traz um pacote. E esse pacote, vou apresentar para vocês agora, que está no último capítulo dessa nova edição do livro Em Busca de Sentido. Ele começa assim: vamos começar perguntando-nos o que se deve entender por otimismo trágico. Então, o título desse capítulo é Otimismo Trágico. Você vê que tem duas palavras que elas já provocam um paradoxo, certo? Que otimismo lembra uma coisa positiva e trágico lembra uma coisa negativa, uma tragédia. Mas ele explica isso para nós da seguinte maneira, né? Em resumo, significa que nós temos que permanecer otimistas apesar da vida trazer tragédias. O otimismo, quando tudo está bom, isso não é otimismo, né? Isso é desfrute, vamos colocar assim. A gente está desfrutando de tudo que está acontecendo, sem nenhum problema, e aí a gente fala que nós somos otimistas. Não, cara, você só é provocado a ser otimista quando a vida te traz uma situação para te testar. Ser otimista na bonança, no céu de brigadeiro, quando a vida está boa, onde parece que tudo está conspirando a favor, isso não é ser otimista. Isso é você, é a colheita. Você está colhendo, certo? Agora, quando a vida não traz aquilo que você tinha como expectativa, a vida te dá uma pancada, quando as coisas não estão legais, é que nós vamos ver qual o tamanho do seu otimismo, que é essa força interior para continuar vivendo apesar de, fazendo apesar de. E esse de é qualquer circunstância que a vida traga que nós não temos controle. O grande lance da vida é reconhecer que nós não temos controle. E ele apresenta esse otimismo trágico em 3 dimensões. É uma tríade para a gente refletir, que é muito legal. Essa tríade é a seguinte: a vida, a condição humana, a existência humana tem 3 coisas que vão acontecer: dor, culpa e morte. É um pacote. Tem várias outras coisas, mas essas 3 é o que ele chama de tríade trágica. Tríade trágica. A tríade da tragédia. Nós sabemos que nesse mundo teremos dor, qualquer tipo de dor. Nós sabemos que nesse mundo, em algum momento, nós teremos culpa. A culpa é uma marca do ser humano. Só a nossa espécie consegue ter esse remorso, essa culpa, que tem a ver com a culpa, é um processo de cura, é um processo de aprendizado. Como que a gente modifica isso daí? Porque se eu tenho culpa é porque eu não fiz algo ou eu fiz algo. E aí eu tenho que me questionar, né? O grande lance do sentido da vida é o constante questionamento. E por que eu vou viver se eu sei que eu vou morrer? Por que eu levanto todo dia? Por que eu luto? Porque essa batalha, se a minha existência, por mais que internamente eu queira viver muito, mas para a história, é uma vida muito curta. Por mais que a gente tenha aumentado a nossa expectativa de vida, 80, 90 anos, daqui a pouco acaba. Eu estou com 52, então eu tenho mais passado do que futuro. Essa consciência da morte me faz questionar o que eu farei com o meu presente e com o meu futuro. Nesse sentido de o que a vida espera de mim. Se eu chegar em algum momento da minha vida e falar assim, não, eu já dei tudo o que eu tinha para a vida, agora eu estou aqui de boa, esse momento é perigoso. E esse momento pode fazer a gente perder o sentido da vida. Muitas pessoas depositam o sentido da vida no trabalho, no negócio, ou, às vezes, nos filhos. E aí a Vânia está aqui para compartilhar com a gente também, que quando é a história dela, a síndrome do ninho vazio. Se eu deposito meu sentido da minha vida nos meus filhos casam e saem de casa, e aí eu tenho que redescobrir o sentido da minha vida. Só que a vida inteira, a nossa vida inteira, tem altos e baixos, e a grande pergunta é, eu tenho que reescrever esse sentido da vida. Reescrever. Porque senão eu perco minha perspectiva e lembramos que reescrever o sentido da vida não é entrar num conto de fantasia de felicidade permanente que não existe. A vida trará sofrimentos e trará essa tríade. Todos nós já sofremos dores e não sabemos quais virão. Todos nós sentimos culpa e estamos cuidando dela. E todos nós sabemos que a morte um dia chega.
com base nisso, ele lembra a gente que, apesar disso, nós devemos acordar e fazer o melhor possível para lidar com as dores, transformando o sofrimento em aprendizado, em força para prosseguir, ressignificando a questão da culpa, extraindo da culpa uma oportunidade de mudança interior, transformar essa culpa numa lição de vida para a gente sair daqui mais sábio, mais maduro. E o terceiro, esperar a morte com mais tranquilidade. Aceitar que a morte existe não é acelerar, mas apenas reconhecer que a vida é transitória. E aí tem um aspecto espiritual que cada um vai encontrar, às vezes, o sentido da vida em algo maior, né? Que é o meu caso. Já falei para vocês que toda a parte teórica da psicologia, da sociologia, que nos dá esse conforto de entender a humanidade, essa parte política, essa parte social, é interessante, mas a busca por algo além nos dá mais perspectiva e força e esperança. E não é algo além por uma teoria de fé, por uma experiência de fé. Tem que sentir. Não dá para impor fé para ninguém, ninguém vai sentir o que você sente, a pessoa tem que se entregar, e é uma viagem interior. Diga lá, Conceição. Eu nem elaborei assim o que eu vou falar, mas assim, de ontem, né, do clube de leitura, eu fiquei muito pensativa depois, né, e hoje também com essa continuação, eu sigo perseguindo essa felicidade, né, que eu sei que a gente não está num parque de diversões, né, mas assim, eu já passei assim, tanta coisa, né, aí hoje eu estou em outro momento, né, que eu estou aposentada de um horário, um filho meu já casou, o outro mora comigo ainda, mas assim, eu estou vivendo outro momento e eu ando peneirando assim, as coisas que eu me sinto bem, né? Eu estou nessa busca, sei que a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa que me tire desse caminho, né? Dessa trilha, mas eu também não tô preocupada, não, com que as coisas que possam acontecer. Inclusive, mamãe ontem estava bem molinha, aí foi socorrida, né? Mas hoje ela já está bem. Eu sei que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, mas eu estou focando mais nas coisas que me fazem bem, né? Que me dá uma sensação de felicidade, de um estado tranquilo, de paz, né? E é como diz a música, acho que é Caetano, que diz: respeito muito minhas lágrimas, mas muito mais minhas risadas, né? Porque eu sei que tudo pode mudar, a gente não tem controle das coisas, mas eu já vivi uma época quando os meninos eram assim, saíam muito à noite, eu ficava preocupada, né? Aí agora eu já estou numa estabilidade que eu digo: se acontecer alguma coisa, amanhã eu vou saber, eu resolvo. Então, hoje eu não vou poder mudar nada e eles também não vão poder viver em função da minha ansiedade, né? E eu também preciso viver outras coisas. Assim, eu estou me descolando de algumas coisas e às vezes eu me sinto até assim, como é que não é culpada, mas assim uma sensação porque as coisas estão funcionando bem, né? Entendeu como é? Eu digo: meu Deus, eu acho que é tão difícil a gente que vem assim de uma situação não muito financeiramente falando, né, materialmente falando, que quando você assim se estabiliza um pouco e as coisas estão mais ou menos equilibradas, né, organizadas, aí você fica meio, será que é isso mesmo? Será que eu tô vivendo eu não estou negligenciando com alguma coisa, mas eu digo: não, deixa essas coisas acontecerem, né? Deixa o momento de dor chegar, que aí eu vou chorar, eu vou sofrer. Mas agora eu estou num, num momento assim, de procurar as coisas que me fazem bem. Tá entendendo? Eu não sei se eu estou conseguindo explicar, mas eu estava Sim. até lendo um livro, né, e falando assim, o sofrimento, o sofrimento. Eu disse: meu Deus, será que eu estou muito distante? Quando isso chegar, eu vou cair do cavalo? Porque assim, eu estou me sentindo tão confortável, né? Mas aí ontem mesmo já teve isso de mamãe, que eu já saí desse lugar, né? Já fiquei tensa, já fiquei ligando, já fiquei preocupada. Aí eu digo: meu Deus, assim, a vida é esse misto mesmo, né? Vão acontecer coisas boas e vão acontecer coisas ruins. Eu espero mesmo que quando essas ruins aconteçam, eu tenha esse equilíbrio, que eu não sei se eu vou me jogar, né? Me jogar na cerca, me jogar não literalmente falando, mas assim, cair muito, sofrer muito, né? Mas hoje eu tô focada, eu tô sentindo uma coisa boa, né?
apesar desse momento, de tudo que a gente está passando, mas eu consigo, não sei se é porque não tem nada muito ruim diretamente me afetando, né? Eu espero, como Luzineide falou ontem, né, assim, que eu tenha essa reserva para me segurar nesse momento, que eu acho que a coisa pior que eu passei assim na minha vida, tirando as questões financeiras, foi minha separação, né? Que realmente foi assim, o mundo caiu, eu fiquei mal, 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 mas eu fui me segurando, né? Me enfiei também no trabalho, que eu foi uma forma que eu achei de não pensar muito na realidade, sair um pouquinho, né? Aí depois fui começando a me reconstruir, aí fui vendo que tinha vida após Fábio, né? Que é meu ex-marido. Aí hoje eu digo, poxa vida, hoje eu vivo bem demais, assim, foi bom também naquela época, mas hoje eu estou vivendo outro momento e nem caberia aquela vida hoje, né? Porque ontem aquilo era bom para mim, mas hoje, olhando assim, eu digo, poxa, eu era feliz e tinha tanta coisa que não era tão bom, né? Mas, enfim, eu acho que eu não sei se vocês entenderam, mas foi bom eu ter falado. Que bom que você falou. Lembrando aqui que toda vez que a gente se expressa, a fala traz cura. A fala traz o entendimento que eu não teria se não tivesse verbalizado, porque quando eu me forço a falar, eu vou conectando o que está dentro com o que eu preciso expressar, e é totalmente diferente do que só ouvir. Mas nem todo mundo é obrigado a falar. E se entendemos, Conceição, é você que tem que desfrutar desse momento sem culpa, porque a gente fica, é um espanto, é um sentimento que, poxa, eu organizei minha vida, eu mereço, só que as pessoas ao meu lado não estão ainda vivendo essa fase, porque nós somos indivíduos e cada um vive uma fase. Cada um vive uma fase. E aí, voltando ao poder do agora, a gente tem que estar conectado e para conseguir curtir esse momento presente. Porque sabe, você preparou esse momento da colheita chegou. Então, não fique preocupada com o que aconteceu. O que tiver que acontecer, você vai lidar. A logoterapia traz isso. Quando chegar a situação, você lida com ela. Se você ficar pensando nela sem existir, isso vira neurose. Né? Aquilo que não aconteceu, que eu fico olhando, e se, é neurose. A neurose rouba a nossa reserva, rouba a nossa energia. E você está investindo nisso. Todos que fazem parte aqui do canal Vida Plena, todos que participam do clube de leitura, das lives, que estão fazendo as leituras, a gente não tem ideia do poder que essas leituras, essas conversas estão semeando dentro da gente. Para quando chegar um certo momento, talvez não chegue, que a vida vai exigir de nós, ou alguns a vida já está exigindo, que é o caso do Guilherme. Estamos juntos aí, Guilherme, na situação. Você está dando amparo aí para sua mãe nesse momento, que está no leito de CTI, e uma semana estava muito bem, e na outra veio a enfermidade que te levou aí onde você está cuidando dela, e a vida é sensível. Então, cada indivíduo aqui está passando por um momento diferente. Então, parte da nossa jornada, ela é olhar para dentro, mas também não perdermos a compaixão e a empatia, porque estamos numa roda que cada um está vivendo uma situação diferente. E o mundo também está vivendo uma situação diferente. A gente não pode se entregar também a tudo que é negativo. Nós temos que praticar aquilo que o autor nos ensinou, o otimismo trágico. Viver apesar de dor, culpa e morte.